Amém. Quantos gaúchos nós temos aqui na casa hoje? Pois é, então, o nosso convidado nessa noite é um gaúcho cheio da presença do Senhor, que vai trazer uma palavra do céu para nós, e veio com a família. Então, hoje nós temos aqui o pastor Marcos Poleto, o pastor Aju e a Mel, que veio junto hoje para estar aqui conosco. Você pode aplaudir ao Senhor? Sejam bem-vindos. Aleluia. Pode subir, vem. Pastor, como eu falei lá em casa, quebra tudo, se a gente precisar reconstruir, a gente vai. Graças a Deus, a gente já se sente muito da família Refúgio. Deus é bom, meus queridos. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Gadotti, pastora Ju, a família amada, a Ana, o Bentinho e toda a família Refúgio. Nós nos sentimos honrados de estarmos aqui no Aviva todos os anos. Para nós é um presente de Deus poder servir o corpo de Cristo, né? E trazer aquilo que o Papai do Céu tem para os nossos corações. Amém? Você está pronto para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite? Amém? Eu quero pedir, por gentileza, mais uma vez, se coloque em pé, pegue a palavra de Deus aí nas suas mãos, por favor. Traga ela assim, ó, na altura do seu peito. Bota assim, ó, abraça ela. Feche seus olhos, vamos orar a Jesus. Vamos, feche seus olhos. Amado Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos entender os teus projetos, planos e propósitos para as nossas vidas. Que só a tua voz seja ouvida nesse lugar. Amado Jesus, independente do instrumento, do vaso que será usado, é a tua palavra que será anunciada. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer e ser exaltado aqui neste lugar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, transforma a minha vida, o meu interior, segundo a tua vontade. Eu estou aqui, pronto, aberto, para que a terra do meu coração seja arrancada, todos os pedregulhos, espinhos, terreno infértil. Eu quero que o Senhor transforme a terra do meu coração em uma terra boa, abençoada, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém? Ergue a sua Bíblia para o alto, declare comigo assim: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei impactado, transformado pelo poder da palavra do meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, querida igreja. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 9, e o versículo é o número 28. Lucas, capítulo de número 9, versículo de 28. Essa mensagem aqui, eu recebi há muito tempo, lá em Criciúma. Eu estava fazendo compras no mercado ali da cidade, um atacadão. E como a gente é cristão, a gente está levando Cristo, amém? Aí chegou na hora de eu pagar as minhas compras no caixa. O atendente pediu assim para mim: espere um pouco que está havendo aqui uma atualização. Aí eu fiquei pensando, atualização. E aí o Espírito de Deus veio com uma rema, e eu perguntei para ele assim: legal, né, cara? Tudo hoje tem aplicativo, e se você vai usar o aplicativo, se ele não está atualizado,
ele não funciona direito, né? E ele assim, meio sem entender aquela conversa que eu comecei com ele, né? Só fez assim com a cabeça. E eu perguntei para ele: você sabia que existe uma atualização do céu para a sua vida? Aí ele olhou assim. Tu já pensou, e continuou eu falando para ele, tu já pensou a gente passar por essa vida e não receber toda a verdade que tem para nós, e no término da vida nós perceber que vivemos num mundo de mentira, com mentiras dentro da gente, achando que era uma verdade? E ele ficou assim me ouvindo, e eu parei de falar e disse assim: faz sentido o que eu estou falando para você? Ele fez assim com a cabeça: faz. Eu estou desviado, estou fora dos caminhos de Deus, eu sou lá de Brasília e vim para cá trabalhar. Daí eu falei para ele: então, está na hora de você atualizar, vem para a igreja. Daí eu mostrei para ele, a nossa igreja na época era bem na frente do Atacadão. Olha, nós cultuamos a Deus ali, você é meu convidado, vem. Aí eu saí dali com o meu coração fervendo, porque não é só ele, porque estava desviado, mas eu percebo que muitas pessoas deixam de receber atualizações do céu, diretamente de Deus, diretamente do trono, porque acabam ouvindo e dando uma atenção exclusiva a muitas pessoas que não têm o nível de autoridade que Jesus tem. E aí Deus começou a ministrar isso ao meu coração, e aí veio esse texto ao meu coração, e eu comecei a meditar nesse texto que eu vou ler para vocês agora. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de fazer o que, igreja? Orar. Vamos orar, Pedro, Tiago e João. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Até aqui, olha para mim. Jesus sobe com o propósito de orar no monte, junto com Tiago, com Pedro e com João. E a Bíblia diz que Jesus, Filho de Deus, tem Filho de Deus aqui? Tem Filho de Deus? Jesus, Filho de Deus, enquanto orava, ele era transfigurado, mudado. Aqui eu já aprendo algo importante com Jesus: não existe transformação sem oração. Não existe transfiguração sem orar, porque um dia nós seremos transfigurados. O nosso espírito é salvo, a nossa alma está sendo renovada, mas esse corpo será transformado. Mas até esse dia chegar, orar é primordial. Jesus orava, e enquanto ele orava, e devia ser uma oração fervorosa, ele era transfigurado. E versículo 31 diz assim que Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida, e ele estava para se cumprir em Jerusalém. O que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Moisés e Elias, do que eles estavam falando? Daquilo que Jesus haveria de cumprir em Jerusalém, a saber, a sua morte, a expiação dos nossos pecados, a nossa salvação. E eu percebo que
se Moisés e Elias estavam interessados de falar com Jesus, o Filho de Deus, a respeito da morte, porque, ora bolas, nós como igreja temos que falar de tantas outras coisas e não falar daquilo que é o mais importante. Alguém morreu por você para que você tenha vida eterna. Eu fico imaginando Moisés e Elias, não sei o que eles diziam, né? Jesus, ali está claro que Jesus era maior que eles. Jesus, tu vai cumprir a promessa do Pai, você vai cumprir a vontade do Pai. Se o céu se importava com o que Jesus ia fazer, como nós não. Eu e você somos portadores de uma mensagem que leva a pessoa para o céu. E aqui nesse momento, eles estavam demonstrando claramente o movimento que havia no céu. E o céu continua no mesmo movimento. O céu quer almas. O Pai do céu quer filhos. E você ainda está aqui, você não desapareceu quando você converteu, porque você é portador da mensagem da reconciliação. Obrigado, amado. Você é portador dessa mensagem da reconciliação. O seu testemunho tem muito valor. A sua oração é importante. O avivamento que nós cantamos e desejamos e haveremos de ter, amém? E vocês já estão fazendo um grande diferencial nessa cidade e região, porque eu estou sabendo das boas notícias, que vocês receberão um local novo, e nós vibramos com essa notícia, porque já está acontecendo no mundo espiritual. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Mas esse fogo, essa intensidade não pode parar, não pode se dar a voz ao desânimo. Você tem que continuar pregando em todo o tempo. E aí eu decidi que o ano de 2023, que foi o ano passado, eu ia caminhar na Bíblia com pregações expositivas, somente o que Jesus estava falando. Por quê? Olha o que diz o versículo seguinte aqui, ó. Versículo 32, diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conhecendo-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao que retiraram-se esse de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será sua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheu-se de medo, de temor, ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele o quê? A ele o quê? A ele ouça. O título da mensagem dessa primeira noite de Aviva é Ouvir Jesus. Você pode repetir comigo? Diga assim: ouvir Jesus. O Pai Celestial decide abrir os microfones da eternidade para falar para a terra: este aqui é o meu eleito, e é a ele que vocês devem ouvir. E a gente sabe, né? Há muitas vozes que tentam nos conduzir, e há vozes que são dignas de ser honradas, sim, não estou desmerecendo ninguém. Mas nenhuma voz pode ser maior do que a voz do meu Jesus, do nosso Senhor. Então eu comecei, no ano de 2023, a explorar todas as falas de Jesus. E aqui
das várias mensagens que Deus me deu, Deus me disse para trazer esta para o Aviva aqui em Refúgio. Abra, por favor, em Mateus, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 13. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Você está lá, diga amém. Aqui está registrada a primeira fala de Jesus. O Espírito Santo, por sua soberania, permitiu que fosse registrado estas palavras. Então significa dizer que elas têm um significado muito objetivo, amplo e eterno. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 3:13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus decide sair do anonimato agora. E ele aparece no Jordão, para ser batizado por quem? João Batista. Quem era João Batista? A voz que clamava no deserto, que preparava o caminho do Senhor. Naqueles tempos, o templo de Salomão estava corrompido. Caifás e muitos fariseus estavam corrompidos pela ganância, pelo amor às riquezas, pela vaidade, pelo ego. Não havia pureza, transparência. O povo então estava se dirigindo para o deserto, para ouvir quem? João Batista. E o que João Batista pregava? Arrependei-vos. E a pregação dele era tão poderosa, que os soldados romanos perguntavam para ele: e nós, o que devemos fazer, João? Faça o que é justo, cobre aquilo que é justo, nada mais. A pregação dele era tão eloquente, que ele era falado em toda a região. E além dele pregar, arrependei-vos, ele também dizia: eu vou batizar vocês hoje com água, mas virá depois de mim alguém do qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele repetia isso muitas e muitas vezes, que o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria, e que ele estava preparando o caminho. Então, é nesse momento que Jesus chega na Galiléia, no Jordão, para ser batizado pelo João. E diz assim o versículo 14: ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha para isso. No primeiro encontro que tem ali, eu não sei se eles estavam dentro da água, fora da água, enfim, João Batista dissuadia. O que é dissuadir? Tentar convencer Jesus de que não era ele que precisava ser batizado, mas era João. Porque eu pergunto, Jesus tinha pecado para ser batizado? Não. Mas ele veio para fazer a obra de se colocar no nosso lugar. A sua obra expiatória é se colocar em nosso lugar, para nós termos o lugar dele. Ele se entregou em nosso lugar. Em todo momento Jesus foi assim, no seu nascimento, na sua educação, no seu crescimento. Ele estava se doando por nós. E é claro, a gente entende João Batista. Imagine você receber a revelação que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e fogo, e ele estava ali batizando com água fria. Ele queria ser batizado por Jesus. Mas o que me chama a atenção é a primeira fala que Jesus dá, que diz assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém,
cumprir toda a justiça. Deixa por enquanto, porque assim nos convém. Não é só convém a mim, convém a você também, João. Como é que João conseguiu obedecer a Jesus? Porque Jesus foi obediente em todo o tempo. Um cristão que obedece leva outros a obedecer. Um cristão que desobedece leva outros a ficarem bambos na fé. Jesus fala para João Batista: deixa assim, cumpre a nós fazer toda a justiça de Deus. Jesus está na terra para cumprir a justiça do céu na terra. E o que João diz? Ok. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu que dizia, e aqui é o primeiro momento que a voz de Deus se revela sobre o Filho amado: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Deus Pai revela a identidade do Deus Filho na terra, que é qual? De Filho amado. Pois bem, saiba você também que em Cristo Jesus você também é um filho amado. Qualquer outra mentira que te falar ou que está dentro de você, porque você se sente inferior, se sente incapaz, não se sente aceito, é mentira do diabo. Em Cristo você é filho amado. Não aceite, porque não é a verdade. Aceite a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Você é filho amado de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aí, após o batismo, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Uma coisa muito louca, né? Estava ali ele no frescor das águas do Jordão, agora vai para a sequidão do deserto. Estava ali naquele resplendor de glória, ouvindo a voz do Pai. Daqui a pouco agora vai para o silêncio do deserto. E para qual propósito ele foi levado ao deserto? Acompanha comigo a leitura agora, Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo quem? Diabo. Olha para mim. Por que razões a primeira ação após o batismo, o Espírito de Deus conduz a Jesus a ir ao deserto para ser tentado? Igreja, o que é que nos separa de Deus? O que é? Muito bem, pode responder com convicção. O que é? O pecado. Mas antes do pecado ser consumado, o que acontece antes? Muito bem, vem a tentação. O que é que o Espírito de Deus e Jesus estão nos ensinando aqui? O que é que Ele está fazendo? Qual que é a movimentação do céu aqui? Nos ensinando como combater a tentação. Porque uma vez nós combatendo a tentação, o pecado não será consumado. Porque tem aqueles que dizem assim: ai pastor, eu pequei de novo, eu sou ruim, eu não vigiei, eu não sei o que, eu usei toda a minha força, eu orei, eu jejuei, eu clamei. Pois é, mas você foi como Jesus fez? Porque se a mentira estiver dentro de você, em alguma área da sua vida, e não for removida e colocado ali a verdade,
o seu mecanismo de pensar e fazer escolhas, ele vai continuar a seguir o caminho da mentira. Mas quando a verdade de Deus é colocada dentro de você, e você assim aceita, você começa a ter reações pertinentes à verdade. Quem está entendendo? Faz sentido para você? Por exemplo, quando eu converti, antes de converter, eu era um cara que gostava de beber muito. Bebia muito. Bebia uísque, bebidas essas destiladas. Bebia caipirinha e tudo mais. Aí eu converti, eu vim para Deus. Em uma das minhas orações, eu falei para o Senhor: Senhor, eu tenho que ser verdadeiro. Eu gosto de beber. Só que eu sei que isso aí, a palavra de Deus, a tua palavra diz que não é para se embriagar, e eu estou sempre me embriagando. E eu gosto da caipirinha. E eu fui dando a verdade para Deus. Sabe o que aconteceu comigo? No outro dia, é como se essa vontade nunca estivesse existido em mim. Ele tirou. Porque eu dei a verdade. Deus trabalha com a verdade. Quando você dá a verdade, até do teu pior, aquilo que para você é pedra de tropeço, ele entra com o poder dele, porque você está mostrando a sua fraqueza. E aí ele vem com o poder dele para aplacar essa fraqueza e te fortalecer nele. E o que o que o Espírito de Deus está levando Jesus aqui é nos ensinar a como nos defender das tentações. E assim diz o versículo de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se. O que o tentador fez? Se aproximou. Então, gente, o tentador, não é se ele vai vir, mas quando ele vai vir, ele sempre vai se apresentar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos que lidar com as tentações. Mas aqui Jesus nos explica como lidar com as tentações. Aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação é um apelo à concupiscência da carne. Quando o tentador diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, eu não acredito que ele estava tentando colocar a identidade de Jesus em xeque. Eu não consigo conceber a ideia de que Jesus tinha dúvida da sua identidade. Não Jesus. O que ele estava tentando fazer com Jesus é desafiá-lo. Já que tu és o Filho de Deus, e eu ouvi a voz que veio do céu. Agora então aí, transforma, não está com fome? Não está com fome? Vai aí e mata a tua fome. Transforma essas pedrinhas aí em pães e come ela. E come. O que Satanás estava tentando induzir Jesus? A deixar de obedecer a palavra do Pai para obedecer a palavra dele. Olha como é sutil. Era uma coisa lícita. Está com fome, ora bolas? Vou transformar umas pedras aqui em pão. Uma ideia boa, né? Já que eu estou com tanta fome assim. Mas veja a resposta de Jesus. E é tão interessante que Jesus, ele não trouxe nada daquilo que o Pai já tinha dado para a terra. Ele fala uma palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 ou 3:8, se eu não estou enganado, mas ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? E qual é a palavra que procede da boca de Deus? Qual é? Alguém falou Bíblia bem baixinho aqui.
É a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus responde ao tentador dizendo: nem só de pão. Você pensa, Satanás, que eu vou cair na tua conversa fiada, de eu usar os meus poderes divinos, porque Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, mas a Bíblia diz que ele abriu mão dos seus poderes divinos, ele se humilhou, se fez homem. Então ele não iria usar os poderes divinos dele, porque não era esse o propósito. E Jesus, ele usa algo que é acessível a mim, que é acessível a você. Ele não usou nenhum raio, nenhum trovão, né? Ele podia pegar, né, aqui fantasiando as coisas, né? Pegar assim: Satanás, agora você vai ver. Não. Ele usou exatamente aquilo que eu e você também podemos usar, a palavra de Deus. Mas detalhe, ele disse: está? Vamos lá, está? Está? Você sabe o que está escrito? Você sabe o que está escrito? Porque quando o tentador se aproximar, você só vai dar um cala-boca nele, dizendo o que está escrito. Aí eu vejo às vezes muitos crentes assim: ai pastor, o diabo está nervoso comigo. Como é que ele disse? O diabo está brabo. Só falta dizer que o diabo está endemoniado. O diabo está furioso. Querido, o problema é dele. Ele já sabe o destino final dele, e nós sabemos o nosso destino final, que é o céu. Se posicione, cristão. Não fica com medo do diabo. Aprenda o que está escrito. Porque você só vence as suas tentações, eu só venço as minhas tentações usando o que está escrito. Por isso que eu fui tão fundo. Eu quero ouvir Jesus. Porque lia vários livros, vários autores abençoados, testemunhos bons, mas aí eu ficava assim, uma pulga atrás da orelha, dizendo: não, mano, vamos ver o que Jesus diz. Cara, e Jesus é muito simples. Ele disse para Satanás: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não ficou na frente de Satanás discordando silenciosamente, assim. Não. Ele abriu a boca dele e disse: está o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos do pão, sim. Mas muito mais do pão terreno, nós precisamos do pão vivo que desceu do céu. Aí, né, você não tinha noção, ideia, nem eu tinha quando comecei a estudar, que a segunda pregação de Jesus foi ali, combatendo o tentador e usando Deuteronômio 8:3. E às vezes nós queremos evangelizar, falar do amor de Jesus, usando as nossas teorias, os nossos achismos, quando que aquilo que já está escrito é o suficiente. Aleluia. Quem está aqui? Versículo de número 5 diz assim ainda, ó: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Opa! Sabe por que você tem que saber o que está escrito?
Porque o diabo sabe o que está escrito. Ele sabe o que está escrito. E é óbvio que ele vai usar para o seu benefício. E é o que ele tenta com Jesus. Ele fala para Jesus o que está escrito, mas ele nega parte do versículo para Jesus, achando que ele negando parte do versículo fosse enganar Jesus. Mas não Jesus, o nosso Senhor, amém? Não Jesus. Ele diz assim, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Qual foi a escritura que o diabo citou para Jesus? Você pode abrir comigo, deixa marcado aqui em Mateus 4, e vá para Salmos 91. Salmos 91, versículo 11 e 12. É exatamente esse versículo que o diabo cita para Jesus. Ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem. Olha para mim. Ele disse só até aqui. Ele negou essa parte para Jesus, que diz assim, em todos os teus. Por que ele nega essa parte? Porque quando Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e diz para Jesus: atira-te daqui, porque está escrito. De quem era o caminho proposto para Jesus naquele momento? De quem era? Perfeito, de Satanás. Por essa razão ele nega essa parte a Jesus, achando que Jesus fosse cair na lorota dele. Jesus, Deus, nos guarda nós em todos os nossos caminhos, desde quando nós estivemos na presença dEle, de interesse do coração. Não estou dizendo com isso que seremos perfeitos, mas nós não andaremos mais na prática do pecado. Então Satanás diz para Jesus, está escrito, cara, que ele porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem. Daí ele pula essa parte em todos os seus caminhos e fala a outra parte: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Volta comigo lá para Mateus capítulo 4. O que o Satanás estava aqui propondo para Jesus? Essa segunda tentação é um apelo à soberba da vida. O primeiro era um apelo para a concupiscência da carne. Aqui é a soberba da vida. É como se dissesse para Jesus: te joga, os anjos vão te sustentar, e você vai descer em triunfo, e você será ovacionado, e todos vão te ver em Jerusalém nas asas dos anjos. Iria acontecer isso? Não. Era uma sugestão de suicídio. Deus não ia compactuar com isso, não compactuava com isso. Muitos de nós somos tentados na soberba da vida. E não conseguimos nos livrar da tentação porque tentamos resistir na força do nosso braço. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa tentação, ela é só suprimida e calada a sua voz quando você usa o que está escrito. E Jesus faz isso. Veja o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, na vida nós passamos por muitas situações. E quando é que Deus me livra de situações adversas?
quando eu estou andando e algo que acontece na minha vida é um acidente. Não estou eu provocando, não estou eu tentando. Então, tem coisas que é colheita de uma semeadura ruim. Por exemplo, está viajando e as placas de trânsito ali sinalizam para você andar a 110. Mas você não. Você é quase o filho do Ayrton Senna. 150, Senhor me guarda. Cara, 150 os anjos já ficou para trás. Quem está entendendo? Está lá, trabalhando. Aí a secretária fala assim: chefe, mas tu emagreceu, tá bonito. Jogou uma tentação. E aí? Ah, não, pastor, é só uma conversa assim, nada a ver, né? Ou está lá no trabalho abrindo o coração, falando, tanto homem quanto mulher. Está lá abrindo o coração, que às vezes as coisas não estão dando certo em casa, mas é uma amiga, é um amigo, não tem nada a ver. É assim que nasce. O trabalho, a própria palavra diz, é para trabalhar. Amém? É para trabalhar. Seja inteligente, cristão. Se alguma coisa está pegando na tua casa, se as coisas não estão andando como você gostaria, e está ruim mesmo, cara, não fique envergonhado não. Vocês têm pastores maravilhosos na casa. Vem conversar. Vem se aconselhar. Vem orar. Seja humilde. Ninguém de nós aqui acerta todas também, pô. Para de ficar querendo botar banca de perfeito. Já atendi gente na igreja lá que chegava na igreja, parecia que a igreja tinha calçada santa, não tem? Em casa quebrava o pau com a mulher, com as crianças, vinha brigando no carro, botava o pé na calçada. A paz do Senhor, pastor. Um hipócrita, um falso cristão, um carnal, não se despiu do velho homem. A Bíblia diz que é para nós despir do velho homem, largar fora o velho homem, e se revestir do novo. Porque quando você nasceu de novo, uma semente incorruptível e já está dentro de você. Só que se você ficar abrindo a porta da carne, a carne alimenta a alma, e a alma vai ficar dando aquilo que a carne gosta. E o que a carne gosta? Paulo escreve isso nos Gálatas. Mentira, dissensões, facções, adultérios, todos os tipos de pecado que você já sabe. Mas se você atentar para aquilo que Deus já plantou no teu espírito, a saber, uma semente incorruptível, então você vai começar a produzir o fruto dessa semente, que é amor, que é paz, que é domínio próprio, que é alegria. E nessa vivência com o Espírito de Deus, as tentações vão aparecer. E sabendo do que está escrito, você vai dar cala a boca no diabo. O que eu percebo hoje, em muitos cristãos sinceros, piedosos, abençoados, quando vem uma tentação, em vez de dar o cala a boca no diabo, baixa a cabeça e pensa assim: de novo isso. Eu pareço a Gabriela. Você sabe o crente Gabriela? Você não sabe? A Gabriela é assim. Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Gabriela. Esquece
daquilo que está escrito. Em Cristo, você é uma nova criatura, no seu espírito, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Mas é novo no espírito, a alma ainda precisa ser renovada. E como é que eu renovo a minha alma? Com aquilo que Jesus disse. A Bíblia diz em Hebreus 1:3, se eu não me engano, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, se você tirar um tempo de qualidade, né, tem algumas Bíblias que traz as falas de Jesus em vermelho, eu acho legal. Se você tirar um tempo de qualidade no seu devocional, para pedir a Jesus, ao Espírito Santo: Jesus, o que tu estavas dizendo aqui nessa fala? O que você quer me ensinar? O que você quer me mostrar? Ah, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Você vai aprender com o professor dos professores, a saber, o Espírito Santo. Mas você tem que ler o que está escrito, porque senão não tem material dentro de você para ele poder te ensinar. Jesus disse isso: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade, vos fará lembrar de tudo que foi dito. Tudo que foi dito por quem? Por quem? Por Jesus. Aí, se você não sabe o que Jesus disse, o que está escrito, como o Espírito Santo te fará lembrar de algo que você não tem conhecimento? Faz sentido para você? Quando nós depositamos o nosso coração e estamos focados naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus demonstrou, naquilo que Jesus andou, como ele se moveu, e você aprende com ele, meu irmão, o diabo reconhece você e corre. Nós estávamos numa campanha de jejum e oração lá na igreja, isso lá em Passo Fundo, ainda no Rio Grande do Sul. E naquela manhã, numa manhã, o meu companheiro de oração não veio. Aí eu pensei assim: bom, ele não veio, mas o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, eu vou orar. E eu comecei a orar. E eu orava e proclamava a palavra de Deus, aquilo. Eu não sabia ainda muito o que estava escrito, mas aquilo que eu já sabia, porque eu era um novo cristão, eu já citava, sem ter orientação de ninguém. Eu atribuo o próprio Espírito de Deus me conduzindo, só isso. Eu entendo que é isso. De mim não vinha isso, eu não tinha tal qualidade, mas vinha do Espírito. Eu comecei a citar versículos, e orava pela vida do pastor, da pastora, dos irmãos, dos casais, dos jovens. Daqui a pouco parecia que naquela sala parecia que eu flutuava. E eu rompi orando em línguas, xaramanaia, e comecei, eu digo, meu Deus do céu, fiquei louco. Porque daí você fica naquela luta, né? É de Deus, não sei o que, né? Mas dei vazão. Saí desse momento da oração, fui para a padaria tomar um café. Sentei na bancada, veio a atendente e disse assim para mim: o que o senhor deseja? E eu disse assim: eu quero um café. Bom, você já viu alguém manifestar pedindo eu quero um café? Na hora que eu pedi eu quero um café, ela fez assim, ó. Ela manifestou amarrada. Sinceramente, eu não sabia o que fazer na hora. Eu era novo, convertido.
Eu pensei assim, eu acho que é comigo. Aí uma vozinha do lado aqui, e Deus sempre usa muitas vozinhas no meu caminho de vida. E a vozinha falou assim, eu conheço a jovem. Ela vai na macumbaria. Daí eu tinha certeza que era comigo. Só que eu ainda não sabia o que fazer. Mas ela estava na minha frente, amarrada. O que era isso? O poder de Deus te acompanha quando você proclama o que está escrito. Quando você ora a palavra de Deus, porque as palavras de muitos homens têm o seu devido valor e importância, mas a palavra de Deus tem todo o poder, toda a força de Deus, para libertar, para curar e para salvar. E olha que eu não disse para ela o que estava escrito, só pedi um café. Por fim, pegaram essa menina, essa moça, essa atendente, levaram lá para dentro, no depósito, dura que nem uma maneca, amarrada. E eu sem saber o que fazer, o que eu fiz? O que você sabe? O que você faz quando você não sabe fazer? Muito bem, liga para o pastor. Eu liguei, pastor, vem aqui na padaria agora. E o pastor disse, não, eu estou viajando, eu estou atendendo. O que aconteceu? Pastor, eu sentei para tomar um café, eu pedi um café, a mulher manifestou. O que eu faço? Não, amanhã nós vamos aí e tal. Aí eu entrei de volta, botei o endereço da igreja, disse, entrega para a moça lá, ela precisa ir para a igreja. Você ri, né? Mas na hora eu passei um aperto. Quanto mais você sabe o que está escrito, o dínamo de Deus aumenta em você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e oramos segundo o seu poder que opera em... E qual é o poder dele que opera em nós? Espírito Santo. Mas qual é o material que o Espírito Santo usa para manifestar a glória de Deus? A palavra, você já aprendeu. Eu tenho certeza que se você for obediente como Jesus, ao dizer para o João, tu tá maluco das ideias, eu que tenho que ser batizado por ti, e eu não vou te batizar não. E Jesus obedeceu a palavra de Deus, e por causa da obediência de Jesus, João obedeceu. Se você obedecer a voz de Deus que hoje está te orientando, você vai aumentar o seu nível de conhecimento daquilo que está escrito. Olha o que diz ainda, prosseguindo com a leitura. Respondeu-lhe Jesus, versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado fazer o quê? Me adorar. O primeiro fala da soberba da carne, o segundo da soberba da vida, concupiscência da carne, soberba da vida, o terceiro é a concupiscência dos olhos. Você já percebeu que a nossa nação brasileira, desses 3 pontos aonde as pessoas são atacadas, no Brasil o maior é a concupiscência dos olhos? Você nunca percebeu isso? Por que tu acha que a festa do carnaval, ela é gigantesca aqui? Concupiscência dos olhos. Satanás mostra para Jesus todos os reinos e glórias, e diz para ele, tudo me foi entregue. E não era mentira de Satanás, porque se fosse, na hora Jesus ia dizer, é mentira tua.
A gente sabe onde isso aconteceu, a passagem dessa autoridade lá no Éden. Mas tem um prazo de validade, isso tudo vai acabar, amém? Mas Jesus já veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra, resgatando aquilo que foi entregue nas mãos dele. E aí Satanás diz assim, ó, se você me adorar, e ele não queria qualquer adoração, ele queria uma adoração prostrado. Olha a petulância de Satanás, querendo colocar o Filho de Deus de joelhos em sua presença. Aí nós já entendemos um pouquinho do coração de Satanás, que para ele pouco faz diferença a glória do mundo e as riquezas, ele quer ser adorado. E tanto Jesus quanto Satanás, eles se conheciam, porque um dia ele estava no céu. E a mesma adoração que o Pai recebe, Satanás deseja. E quando é que nós deixamos de adorar a Deus? Quando nós colocamos algum outro ídolo no lugar. E às vezes é imperceptível isso. Às vezes é imperceptível. Já vi situações de que, cara, o domingo é culto ao Senhor, amém? Mas tem cara que o time dele vai jogar, não tem raio que o parta, ele não vem. Tem pessoas, tem cantores, até mesmo no nosso mundo gospel, pregadores. Salomão, de todos os conselhos que ele deu em Provérbios, o maior deles é esse. Ele diz assim: acima de tudo que eu falei, acima de tudo que eu escrevi, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, meu irmão, para que o foco da sua adoração seja tão somente Deus, Jesus. Eu lembro que quando eu comecei a andar com o pessoal do Cefam, alguns irmãos lá diziam assim para mim: pastor, tu já leu fulano de tal? Eu falei, não. Ciclano? Eu falei, não. Beltrano? Não. Já começaram a me olhar assim, né? O que tu leu? Eu falei, a Bíblia. Mas e o fulano lá? Não. Cara, era tanto nome que eles citavam. Quer dizer, cara, eu li muito a Bíblia, velho. Claro, depois comecei a ler alguns autores, mas eu vou te dizer uma coisa: ninguém tem me encantado tanto quanto o Espírito Santo de Deus. As revelações, a iluminação que Ele traz, quando eu estou proposto a ouvi-lo, não há. Sabe por que não há? Porque aquilo ali que Ele vai revelando para mim, já vai se transformando vida em mim. Você entende? Hoje eu entendo porque eu sou um bom marido, não por mim, mas porque Deus me transformou através do Espírito Santo, da sua palavra. Eu entendo muitas coisas que eu não era e jamais teria condições de ser, mas a sua palavra em mim, que é viva e é eficaz e corta, e quando corta, tira de mim aquilo que de Deus não é, para me deixar em mim só aquilo que de Deus é. Deixa a palavra de Deus te cortar, para tirar tudo que que Deus não é de ti. Aquilo que tem em você que não é de Deus, peça a Deus, pode me cortar, nem que eu fique um palito, mas eu fico um palito crente. Porque senão não tem sentido você passar por essa vida
e tendo Jesus, que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, e carregando ainda dentro de si muitas mentiras. Por que as pessoas estão dependentes de remédios? Porque existem mentiras dentro delas. Às vezes na mente elas podem dizer, não é verdade isso, mas no coração não conseguiu se livrar dessas mentiras. E é só Jesus para nos libertar de toda mentira. Quem está entendendo? Existem algumas crenças nossas que nós herdamos dos pais, que são as crenças militantes. E se a gente não confessa, a gente continua a reproduzir aquilo que eles reproduziram. Porque veio por transferência. Porque a mente não foi renovada. No espírito é novo. O corpo não adianta, esse aqui vai voltar para o pó. Mas se a alma não for renovada, o meu psique, fatalmente eu vou reproduzir aquilo que eu sempre reproduzi. Então daí será uma nova criatura vivendo as coisas velhas. Olha que paradoxo louco. Ao invés aí de crucificar o velho homem, crucifica a nova criatura e continua vivendo como o velho homem, aquilo que Paulo diz, carnais. Mas você já começa a experimentar todo o avivamento que Deus tem para você, quando você derruba suas armas no chão e diz, Jesus, tira toda mentira de dentro de mim. Tira a vaidade. Aquilo que Davi dizia, sonda-me, ó Deus, sonda-me, sonda-me. Porque só a sonda de Deus para ir no mais profundo do nosso ser e encontrar aquele vírus, aquela bactéria que nos deixa doente emocionalmente, que nos tira a alegria, que nos tira a esperança. É uma bactéria, às vezes, que se esconde dentro de você, por causa que você foi humilhado, às vezes, pelo seu pai, sua mãe, lá na sua infância, ou ontem mesmo, alguém te humilhou. Eu lembro uma vez que o meu chefe disse bem assim para mim, graças a Deus já me livrei dessa mentira, mas ele disse bem assim para mim, lá em Passo Fundo, ele olhou assim, Poleto, tu só faz peso para a terra. Sabe o que ele disse? Com outras palavras, tu não tem valor nenhum. Era melhor que tu morresse, tu só está dando trabalho aqui. Foi isso que eu entendi. Na época eu não era cristão. Essa palavra ficou na minha cabeça latente durante muito tempo. Porque ele era uma figura de autoridade, eu o respeitava, eu o considerava, eu tinha admiração pela sua história de conquistas. E este foi usado por Satanás, que eu sei que não era ele, era Satanás. Porque Satanás, ele continua tentando, para tentar levar as pessoas à morte, à destruição. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então o que o ladrão estava usando a boca do meu chefe? Para tentar me destruir, para me matar. E essa palavra ficou latente na minha mente durante muitos anos. E eu só fui curado, limpo dessa mentira, quando a verdade entrou em mim. Que eu não sou um peso para a terra. Pelo contrário, eu estou aqui para manifestar a glória de Deus nessa terra. Você entende isso? Como muda as coisas? Então, às vezes, você está aí acreditando ainda numa mentira, mas tudo o que te falta é saber o que está escrito. Está escrito: o Senhor é teu pastor, você não vai ter falta de nada. Não vai ter nem falta de forças para lutar quando o dia mau chegar. Porque a Bíblia diz que tem o dia mau.
Jesus disse: pelo mundo passareis por... mas ele disse: vocês vão passar por aflição, não permanecer em aflição. É diferente. Está escrito: se o Senhor é por nós. Eu só ouvi um se o Senhor é por nós. É isso. É isso que o diabo precisa ouvir da sua boca. Uma convicção. Não só um não. Quando vem um pensamento que se atravessa e tenta derrubar as suas emoções, tirar a sua tristeza, você lembra do que está escrito e proclama para que Satanás venha cair fora. E ainda diz assim, para concluir aqui: levou ainda o diabo, versículo número 8, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrando todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Por quê? Por quê? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora, eu achei massa isso aqui que o Espírito Santo me mostrou, olha. Porque Jesus diz assim, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele dará culto, amém? Mas aqui Jesus inaugurou um novo está escrito, qual? Retira-te, Satanás, porque está escrito: em Cristo eu tenho autoridade para te mandar embora. Jesus só não nos ensina a usar o que está escrito, como Ele também nos dá uma nova escritura. Retira-te, sai. Você não tem que pedir para o pastor, para o bispo. Você tem que usar a autoridade que já é sobre você. Se quiser pedir a ajuda do pastor, do bispo, pode pedir. Mas seja ousado, porque você é um filho de Deus. Eu lembro-me que quando tinha churrascaria, infelizmente tinha uma senhora que vinha lá na churrascaria nos incomodar. E eu não conseguia mandar ela embora porque era uma pessoa muito próxima a nós. Mas era claramente o que era Satanás usando ela. Porque eu tenho que lembrar vocês, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas os principados e potestade, pois está escrito. E eu não posso ir contra o que está escrito. Então a minha luta não era contra aquela senhora, mas quem estava usando aquela senhora. Então, num sábado à noite, nós estávamos servindo lá, não lembro se era um casamento, uma formatura, enfim, era uma festa. Ela foi lá, fez bagunça com os garçons, fez bagunça na cozinha com as cozinheiras, fofoca, com o churrasqueiro. Foi assim uma noite muito chata, muito chata. Eu e minha esposa levamos aí os garçons para casa, as cozinheiras, e nós voltávamos no carro indignados. Tu viu o que ela fez? Ela fez isso, falou isso outro, aquela coisa assim chata. Mas aí nós lembramos do que está escrito e nós fomos orar. E nós, na nossa oração, nós dissemos assim: Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, ela é bem-vinda ali na churrascaria, mas todo o mal que acompanha ela está proibido de botar os pés na churrascaria, em nome de Jesus, amém. Amém. Foi exatamente isso, bem assim. Sábado à noite, nós oramos isso. No domingo de manhã, estou eu aqui assando os frangos, aquela máquina, a TVzinha de cachorro, né? Aí eu olho assim, na descida, vem vindo a senhora. Eu, opa! Entrei para dentro, fui para trás do balcão e falei: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E fiquei ali atrás do balcão. Passou-se 5 minutos, aquela senhora não entrou.
Aí eu fui lá. Ó, não é que funcionou? Tocou o telefone, fui lá. Polete Churrascaria, bom dia. E no outro lado da linha, a voz dizia assim: eu sei que vocês estão orando para mim não entrar aí, mas eu vou dar um jeito. Eu disse: está amarrado em nome de Jesus, pá. O diabo telefonou para mim. Manifestou na pessoa e teve a audácia de ligar e dizer: vocês estão orando. Olha o mundo espiritual. Eu fecho voltando ao começo, quando Jesus sobe ao monte para quê? Para orar. E certamente Jesus orava o que estava, porque ele sabe que o poder de Deus está na palavra do Pai, pois o próprio Jesus também disse: eu faço tudo o que viu meu Pai fazer. É como se ele dissesse: foi pela palavra do meu Pai que ele disse: houve luz e haja luz e houve luz. A palavra de Deus em sua boca é poder de Deus. Quer avivamento, igreja? Quer avivamento? Saiba o que está e ore proclamando o que está escrito. Tanto para combater o mal, quanto para pedir as coisas que são do teu direito perante Deus. Sem isso, você vai ser como muitos cristãos aí pela terra. É gente boa, é piedoso, tem boas intenções, mas vive dando canelada. Por quê? Vivem somente a troco de emocionalismo. Nós gostamos de nos emocionar, sim ou não? Sim, eu gosto, é bom. Mas que seja tudo para o Senhor. Expressão de alegria, de regozijo, de festa, de gratidão, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez o transporte. Agora você não pode retornar para o império das trevas. Você tem que ficar aqui no reino do Filho do seu amor. E como é que você fica aqui? Sabendo o que está escrito. Porque quando você sabe o que está escrito, o Espírito Santo tem a ferramenta necessária para te conduzir a toda a verdade. Porque tem horas que você não dá conta, e ninguém dá conta. Mas o Espírito Santo, ele dá conta de todas as coisas. Se a gente pudesse abrir o coração e ver o coração de Deus, ninguém mais do que Ele quer nos guiar a toda a verdade. Como o Pai bondoso que Ele é, eu não consigo acreditar que Ele fica alegre quando você dá uma canelada, quando você faz alguma coisa errada. Não. Se a Bíblia diz que o Espírito entristece, se o Espírito entristece, quando é que ele se entristece? Quando eu faço aquilo que não é a verdade, que é mentira. Porque se o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, significa que o Espírito do engano nos guia a toda o quê? A mentira. E a verdade sobre mim e sobre você é que Deus nos ama com um amor eterno. Que você foi criado para ser a imagem e a glória de Deus nessa terra. Não aceite nada menos do que isso. E é claro que isso não é para te envaidecer. Você tem que entender, como eu entendo, que em tudo nós somos dependentes dEle.
em tudo. Eu estou aqui hoje porque eu dependo dele. Eu tenho uma família porque eu dependo dele. Eu dependo dele para pregar. Eu dependo dele para meditar. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. O fôlego de vida veio dele. A inteligência dele também é. A força que move o meu corpo vem dele. Tudo é dele. E que tudo seja para louvor e adoração a ele. Eu posso ouvir um amém? Se coloca de pé, por favor. Escute. Nós queremos estar orando por você, para que nesse ano de 2024 você venha ouvir ao Senhor Jesus com muito mais intensidade. Nós queremos orar para que a força e a sabedoria de Deus seja sobre você, assim como foi com Jesus e venceu as tentações. Então eu quero pedir para você que vai receber a oração, quero pedir aqui liberdade aos pastores, os pastores da casa, se puderem se colocar aqui na frente, de frente para o povo. Nós vamos estar orando por vocês. Se coloque aqui, os pastores da casa. Eu sei que tem um pastor que veio de lá também, pode se colocar aqui. O louvor vai estar aqui adorando. Você tem liberdade de sair do seu lugar e receber uma oração dos homens e das mulheres de Deus, para que nesse ano de 2024 não só você seja avivado, mas que a voz de Jesus seja cada vez mais audível, você seja sensível àquilo que o Espírito Santo quer te guiar. É um tempo de bênção para essa igreja, é um tempo de crescimento espiritual que já está acontecendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O povo que Deus tem mandado e vai mandar para vocês, precisa que você seja um espelho da imagem do Senhor, reflita a glória do Senhor. Mas eu quero dizer para você, sozinho você não consegue. Nós dependemos uns dos outros. Então, enquanto o louvor estiver tocando, você vem, recebe a oração dos pastores, terminou a oração, volta para o seu lugar e continua adorando. Porque uma coisa nós aprendemos que está escrito: o diabo, ele queria a adoração de Jesus, porque ele sabe que a adoração é algo importantíssimo. Mas Jesus nos ensinou que ao Senhor somente adorarás. Então, quando o louvor estiver tocando, você vai sair do seu lugar, receber a oração, retornar e não disperse, continua adorando ao Senhor Jesus. Pode sair do seu lugar e venha receber a oração e adore ao Senhor em nome de Jesus. Isso, pode vir. Venham, amados do Senhor.